Olá, meus queridos, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um Café com o Pai. E o nosso texto hoje é Mateus capítulo 17. Começa falando da transfiguração, aquele momento lindo, maravilhoso, onde o rosto de Jesus brilha, onde uma nuvem de glória o envolve e os discípulos ficam maravilhados com a visão, ouvindo Jesus, ouvindo a voz de Elias e de Moisés conversando com o Senhor. Olha, eles estavam conversando com o Senhor, o Rei de toda a terra. Não com Pedro, não com Tiago, não com João. Mas é interessante que os discípulos ficaram tão maravilhados e perplexos que eles ouviram a voz de Deus dizendo o seguinte: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Às vezes nós ficamos tão maravilhados com algumas coisas que acontecem conosco, ao nosso redor, pastores maravilhosos, palavras tremendas, igrejas lindas e maravilhosas, unção, derramamento da graça, que a gente acaba esquecendo de olhar para o principal, que é Jesus. Sabe? A ordem do Senhor aqui é: tire os seus olhos de tudo que é humano, tire os seus olhos daquilo que não é Cristo. A nossa responsabilidade e o nosso chamado é estar atento à palavra de Deus, não à palavra do homem, não à palavra de uma denominação, mas atentos à palavra de Deus, a Ele ouvir. Quando você for para a igreja, não repare nos outros, nas roupas, no jeito de orar, de falar, de agir, nos pregadores, nos louvores maravilhosos. Tudo isso é lindo, mas o principal é Jesus. Esteja atento a Ele e a sua palavra. Jesus vai falar também sobre a cura de um jovem possesso que os discípulos não deram conta de expulsar. E ao orar por eles, Jesus expulsa aquele demônio e os discípulos perguntam: Senhor, por que não podemos expulsar? Jesus diz: por causa da pequenina fé de vocês. Faltou crer, faltou acreditar, faltou saber que Jesus é muito maior. E muitas vezes nas lutas, nos problemas, nas dificuldades, nós esquecemos que Jesus ele é maior, que Ele está no controle de tudo. Nós precisamos aumentar a nossa fé, e a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais ler a palavra de Deus, mais a sua fé vai clareando e a presença de Deus vai se tornando cada dia mais real na sua vida. Também Jesus ele vai novamente falar sobre a sua morte, sua ressurreição. Ele está sempre dando uma dica: olha, eu vou morrer, não desanimem, não desfaleçam, não percam a fé, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus está sempre dando alerta, assim como Ele está nos alertando sempre que Ele vai voltar. Estejamos atentos ao que o Senhor fala. Por final, Jesus ele vai falar sobre o imposto, cobrar o imposto de Pedro. E Pedro, mais do que depressa, aquele Pedro explosivo, responde: olha, nós pagamos imposto sim. Jesus não pagava imposto. Como, pastor? Jesus não pagava imposto. Por que Jesus não pagava imposto? Porque ele não tinha obrigação. Quem era dono do templo, quem é maior do que o templo, não pagava. Por isso que ele disse: quem paga imposto? Os de fora ou os filhos? Os filhos não pagavam. Então Jesus não tinha que pagar imposto porque ele é maior do que o templo. Na verdade, ele é o rei do universo. Mas Pedro, numa situação, colocou Jesus num momento difícil para não escandalizar. Jesus então paga. A coisa na nossa vida que nós não fazemos não é porque achamos que é pecado, é para não escandalizar a fé do outro. Procure na sua vida ter uma postura, uma atitude, seja no falar, seja nas suas ações, seja no seu modo de vestir, enfim. O cristão ele precisa pensar na fé do outro e evitar algumas coisas para não escandalizar ninguém. Ai daquele por quem vem o escândalo. Jesus diz: para não escandalizar ninguém, vai lá, paga o imposto. E ali se manifesta o poder de Jeová Jiré. Deus sempre está conosco para nos ajudar naquilo que nós necessitamos. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoadíssimo.
quero lembrar que amanhã, na Casa do Pai, Quadrangular Parque das Indústrias, às 8h30 da manhã e às 19 horas, nós teremos o Culto da Visão. Participe conosco, porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Rua Arthur Rabelo, 35, Parque das Indústrias. Que Deus te abençoe. Até amanhã no Café com o Pai.